Olá, irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos nesse dia, por essa causa bendita do Evangelho. Enquanto estamos nos aprontando, enchendo nossa alma da fé prometida em Malaquias capítulo 4, que a nossa fé seria restaurada de volta à fé original, ou seja, aquela fé bendita, a fé de Jesus Cristo, crendo em cada verdade da palavra. Lembre-se, nossos pais caíram porque duvidaram de uma palavra. E a promessa é de que aqui no tempo do fim, a igreja que estaria sendo preparada para o arrebatamento, essa igreja não seria enganada. Essa igreja creria em toda a palavra, a ponto de que o profeta usou a expressão que a primeira Eva caiu em Gênesis, a segunda Eva caiu em Niceia, mas a terceira Eva seria colocada aqui no Éden de Satanás, depois que fossem soltos 200 milhões de demônios, para que o diabo estabelecesse o Éden de Satanás. Nesse Éden de tecnologia, de ciência, de civilização, de religião organizada, de adoração falsa, como Caim ofereceu uma adoração falsa. Ele a fez segundo seu próprio entendimento, uma adoração num altar cheio de flores, de frutos da terra e assim por diante, porque ele queria impressionar pela beleza do altar. Veja, e esta é a única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna. Essa é a era em que seria levantada a imagem, a adoração a uma mulher, a imagem, a adoração a um homem santo. Veja, porque Satanás só poderia estabelecer o seu Éden quando houvesse a apostasia. Por isso, Paulo fala que o dia de Cristo somente poderia aparecer ou entrar em cena quando viesse a apostasia. E a apostasia só poderia vir depois dos dias da voz do sétimo anjo, depois da representação do ministério de Jesus Cristo. Veja, através do anjo de Malaquias capítulo 4, veja, o profeta que veio para manifestar o Espírito de Jesus Cristo, veio representar a plenitude da palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E o segredo de Deus foi a ressurreição de Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Vejam, de acordo com a profecia, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegou à idade das trevas, Tiatira, domínio feminino. Então, aquele foi o grande inverno. Foi como que se a igreja tivesse morrido. Mas veja, como nas estações da natureza, as folhas caem e a vida se esconde na raiz. E o inverno não pode atingir a vida lá na raiz. Mas havia uma profecia: eu restaurarei. Então, a vida começa a voltar. E ela surge com Lutero, cresce até Wesley, chega até Pentecostes. Mas, veja, a profecia da restauração completa da palavra viria apenas nos dias do ministério do Filho do Homem. Essa seria a restauração completa da mesma vida que esteve em Jesus Cristo, voltando sobre a igreja outra vez numa ressurreição. É a isso que referiu-se o irmão Branham quando ele disse, nos dias do seu ministério, ele disse: Jesus, a cabeça, é a única liderança que a igreja reconhecerá. E ele disse: Jesus está ressuscitado. Nós temos a resposta ao diabo. Ele está ressuscitado. E as mesmas obras que ele fez lá há 2000 anos atrás, ele tem feito aqui no tempo do fim através do meu ministério. Porque essa é a profecia. Eu restaurarei. Veja, uma restauração de volta à fé original, aonde podemos dizer, já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Para dizer isso, a palavra deveria estar restaurada. Para dizer isso, a cabeça, a pedra de coroa,
deveria ter descido. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E isso foi cumprido aqui na sétima era, na restauração completa da palavra. Veja, como numa figura de uma pirâmide, começando com fé, terminando na pedra de coroa, e a pedra de coroa é Cristo. Veja, esta é a profecia para esse dia. Então, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 327, ou melhor, 526, sobre esse tema diz assim um profeta: assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Veja, essa é a mensagem. Por isso que apareceu em 63, aquela constelação de anjos que formou aquela cabeça nos céus, a peruca branca. Veja, 2 anos depois, o Espírito Santo disse ao profeta: vire aquela foto para a direita. E então disse ele: vimos que era o nosso Senhor Jesus Cristo. A cabeça descendo sobre o corpo para trazer a liderança agora, a liderança da palavra, pelo Espírito Santo, porque a igreja, veja, seria restaurada ao Éden original, aonde nossos primeiros pais tinham a revelação completa da palavra. Eles podiam ler a primeira Bíblia, o Zodíaco. Veja, e Adão pôde dar nomes aos animais, como era, assim ele o chamou, diz a Bíblia. E veja, a redenção, toda a criação foi feita para a redenção, e ele pôde então colocar os nomes sobre cada animal. E de acordo com a sua natureza, ele deu os seus nomes, porque estava conectado com a primeira Bíblia. Veja, ele tinha o poder, o poder profético para captar os mistérios da palavra. Veja, ele podia viver da árvore, da árvore da vida, fé na palavra. Ele tinha acesso a esses mistérios. Ele tinha a comunhão perfeita com o pilar de fogo no entardecer. E essa é a restauração para esta hora. A igreja está agora mesmo sendo restaurada a essa condição original de fé na palavra, de poder viver desses atributos maravilhosos do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi, profeta. Veja, dominando, governando, tendo acesso a uma adoração perfeita. Então a cabeça, Jesus Cristo, tem se levantado, a palavra tem regressado, a restauração completa pelo ministério de Malaquias 4. Então diz o Mumbrana, veja, 527, nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isto, tirou disto, você está morto. Híbrido, bem ali, ela está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos. Então veja, a imundícia das suas fornicações, cometendo em adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Por isso, temos a figura da grande meretriz de Apocalipse 13, Apocalipse 17, a mãe das prostituições, ela e suas filhas. Por quê? Tiraram, acrescentaram, quebraram a palavra, hibridaram uma só coisa. Põe todo o quadro a perder, como foi em Gênesis. Veja, Eva não disse que ela não cria em Deus, ela cria em Deus, mas ela duvidou de uma palavra. Então a restauração à fé original, trazendo aqui no tempo do fim, uma igreja capaz de viver de fé em toda a palavra, capaz de viver da árvore da vida, não da árvore da ciência, mas da árvore da vida, vivendo dos mistérios espirituais da palavra, tendo fé no sangue, vencendo todo o pecado, toda a enfermidade, vencendo todo o poder do diabo, tendo acesso ao trono de misericórdia, tendo alegria plena, felicidade, por viver em sua presença, gozando da alegria espiritual que vem pelo óleo, pelo azeite, pelo vinho derramado em nossos corações, através dessa comunhão perfeita com a palavra. Veja, agora o parágrafo muito importante, 528. Portanto, é a palavra ou nada, isso é correto. Ele, a palavra, como você sabe que é correto? Ele, a palavra, é vindicada. Está vendo? Ele, a palavra, propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado, ou melhor, identificado,
vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja, a pessoa, revelando-se em vindicação, é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então, denominações têm perecido, mas a própria liderança, reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Veja, isso é muito importante. Veja, o mesmo Jesus Cristo, identificado em seu povo, veja, na primeira etapa, identificando as doenças e aflições, na segunda etapa, conhecendo os mistérios do coração e discernindo, veja, os espíritos, veja, separando a alma do espírito, revelando as coisas profundas do coração do homem. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Esse é Jesus Cristo, o mesmo sinal revelado a Natanael, revelado à mulher do poço e agora no tempo do fim, entre os gentios, realizando as mesmas obras que foram feitas há 2000 anos atrás. Um profeta vindicado. Esse é Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Ele tem ressuscitado, provado. Isso nunca foi feito durante as eras. Não houve esse tipo de manifestações espirituais, como aqui no tempo do fim. Por isso a verdadeira igreja não seguirá a estranhos, não seguirá a mercenários, não seguirá a interpretações. Ela está seguindo a palavra vindicada, provada pela Bíblia, pelas experiências, pelos testemunhos, pela ciência, tudo identificado como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seguindo então, veja, então nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino, e o reino é a palavra de Deus, feita espírito e vida, em nossa própria vida, realizando cada promessa, nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um, e a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo-a a liderança do corpo, que é redimido, para trazer a mensagem nesse último dia, e ser levantado dentre os mortos, na ressurreição, para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva, no princípio no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo, ó que coisa, essa é a profecia, meus amados. Jesus em São João 17, ele diz, Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Ali estava a unidade de um Deus numa única igreja. O Pai que mora em mim faz as obras, disse Jesus. Veja, não puderam entender, chamaram ele de demônio, falso profeta e todas as coisas. Mas ali estava o propósito original. Deus fez o homem para morar no homem, a plenitude. Veja, Adão, um Deus sobre a terra. Isso foi pervertido pela serpente por duvidar, por fazer Adão e Eva caírem por causa de uma palavra. Mas a promessa é, eu restaurarei. Veja, Deus estaria aqui em seu povo no tempo do fim para cumprir a profecia, a restauração completa, trazendo sobre a igreja esse título de propriedade que Adão perdeu, filho de Deus, um acesso perfeito ao trono de misericórdia, uma comunhão perfeita com a palavra, filho do homem, captando os mistérios escondidos da palavra e vivendo de fé na palavra, filho de Davi, controle, domínio, governo, isso será Jesus no milênio, mas agora a igreja, sobre o poder das trevas, sobre o mundanismo, sobre a própria carne, sobre os sentidos do corpo. Jesus hoje ele não é filho de Davi ainda, nem nós somos, mas em nosso interior há um reino, o reino de Deus, e ali há um rei, e esse rei é Jesus Cristo, o Espírito Santo. E o que eu devo governar agora? Minha carne, o pecado, o mundanismo, meus sentidos, tendo poder para criar atmosferas. É aí onde nós estamos, irmão. Espero que tenha ajudado essa nossa conversa de hoje. Compartilhe com alguém de sua família. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.